Amém, igreja? Glória a Deus. Que bom que estamos aqui nesta noite. É gratificante em estarmos aqui na presença do nosso Deus. É muito gratificante em estarmos aqui para buscar e cultuar ao Senhor, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser glorificado. Nós nos alegramos porque o Senhor Ele nos concedeu para que possamos estar aqui. Você não veio aqui esta noite pelo acaso. Você veio aqui esta noite porque Deus Ele permitiu que você estivesse aqui. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aleluia. 1 Coríntios, se você tem a sua Bíblia, pode abrir comigo aí, no nome de Jesus. Se você não tem, você pode estar acompanhando aqui na projeção, no nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, no nome de Jesus. Verso de número 9. Esperar que você encontre aí, para você assim estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia ela vai dizer. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Assim como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, nesta noite eu peço ao Senhor, ó Deus, fala com cada um de nós através da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa trazer nesta noite
verdades sagradas da tua palavra ao nosso coração, através do teu Espírito Santo, que eu possa diminuir neste lugar e que o Senhor possa me usar, ó Deus, da maneira em que venha agradar o teu povo, Pai. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu agrado neste lugar, no nome de Jesus, amém? Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim por alguns instantes. Eu vou ser breve nesta ministração, mas eu quero falar de algo importante. Eu quero falar de ativação profética. Ativação profética. Quantos aqui querem ser ativados? Aleluia. Queridos, entenda algo. Quando Deus nos chamou, quando Deus te chamou, Deus te levantou como profeta nesta terra, amém? Deus nos chamou, eu e você, pelo acaso. Eu e você, nós não fomos chamados por Deus simplesmente por ser chamado. Nós somos chamados por Deus para servir para Ele de alguma coisa aqui na terra. Entenda algo. Nós somos chamados para ser profeta de Deus, para profetizar e milagre acontecer, para profetizar e pessoas serem abençoadas. E nós vamos entender isso aqui, a respeito disso aqui, porque Paulo, se você for entender um pouco da profundidade da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, ó, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é forte, amado. O que Deus tem para mim e para você é muito grande. É muito grande o que Deus tem para cada um de nós. Talvez você pode ter em mente, ou eu posso ter em mente, eu já experimentei das maravilhas de Deus, ou eu já vivenciei coisas grandes de Deus na minha vida. Mas entenda, Deus, Ele tem algo tremendo para cada um de nós. A cada momento, Deus traz um revelar de algo dele sobre as nossas vidas. A cada momento, eu e você somos despertados por algo grande de Deus que acontece em nossas vidas. Não é nem que acontece em algum lugar ou em vida de algumas pessoas, é algo que nós somos surpreendidos com algo grande de Deus que acontece em nossas vidas. Em nossas vidas. E Paulo, ele vai dizer para os irmãos de Coríntios que nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma conseguia imaginar quão grandes coisas Deus tinha a ler. Deus tinha para eles. Mas nós precisamos entender algo. Deus, Ele tem algo grande para cada um de nós, amém? Talvez, que nem eu falei aqui no início, nós podemos imaginar, eu já vivenciei algo grande de Deus. Mas muitas das vezes, as pessoas deixam de vivenciar algo grande que Deus tem para a vida dele, porque simplesmente ele não se colocou na posição. Porque se a gente for observar o texto aqui, a Bíblia vai dizer que os que estão na carne, Paulo vai dizer que os que estão na carne não poderiam ver, ou então para eles iam ser o que? Loucura. Para eles iam ser loucura. E entenda algo aqui. Quantas vezes, eu digo por experiência própria, quantas vezes eu e talvez você
já comunicou algo que Deus fez na sua vida? Ou eu já comuniquei algo que Deus fez na minha vida, algo grande, que pessoas que não são espirituais imaginaram ou pensaram assim, ou até mesmo falaram. Isso aí ou é loucura ou é mentira. Isso aí ou é loucura ou é mentira. Porque não pode, isso não pode acontecer. Mas por quê? Porque olha com os olhos carnais. Mas quem olha com os olhos espirituais vai ver quão grandes coisas o Senhor pode fazer. Vai ver quão grandes coisas o Senhor ele pode fazer. E para isso, amado, como nós vemos aqui na leitura da palavra de Deus, do que Paulo ele traz essa advertência, ele traz essa palavra aos irmãos ali de Coríntios, ele disse, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, entenda algo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ele sabe quão grandes coisas Deus tem para mim e para você. Paulo está dizendo aqui que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele sabe das coisas profundas de Deus. Coisas que eu e você talvez nós não sabemos, mas que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Coisas que talvez eu e você nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Coisas profundas. Talvez Deus ele quer te usar, Deus ele quer me usar. Vamos, digamos assim, como instrumento de cura. Vamos dizer assim, talvez Deus ele quer me usar, ele quer te usar como profeta, para profetizar, para orar, milagre acontecer. Mas talvez eu e você não sabe o quanto Deus ele quer nos usar. Mas no mundo espiritual, já o Espírito Santo de Deus já sabe disso. Já sabe disso. Agora o que é que nós precisamos estar? Atento à voz do Espírito Santo. Atento à voz do Espírito Santo aos nossos ouvidos. Porque Deus ele fala através da palavra dele. Deus ele fala através de profetas, de homens e mulheres de Deus. Deus ele fala através do Espírito Santo aos nossos ouvidos. Só que o que acontece? Muitas das vezes a pessoa ele pode estar disperso à voz do Espírito Santo. Talvez Deus quer te usar como instrumento. Talvez Deus quer me usar. Mas eu tenho que estar atento à voz de Deus. Eu tenho que estar atento à voz de Deus. A todo o momento eu tenho que estar atento à voz de Deus. Porque Deus ele vai falar. O Espírito Santo ele vai falar. E muitas das vezes, entenda, tem pessoas esperando falar de Deus. Tem pessoas esperando Deus falar através de um profeta, através de um homem de Deus, através de uma revelação, através de algo assim, porque Deus ele fala também dessa forma, mas Deus também ele pode falar aos seus ouvidos, através do Espírito Santo dele, em uma voz suave. Em uma voz suave, ele pode falar. Só que nós precisamos estar o que? Atento. Não estar disperso à voz de Deus. Porque quantos aqui nesta noite diz assim, pastor, eu tenho a vontade e o desejo de orar
profetizar em nome de Jesus e o milagre acontecer. Quantos aqui nesta noite não tem esta vontade de ser um profeta de Deus nesta terra? E você é um profeta. E você é um profeta de Deus. Eu volto a falar, os profetas de hoje é eu e você que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, que cremos na palavra dele, que profetizamos e que falamos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Amém? Então nós somos o profeta, só que nós precisamos estar atentos. O que Paulo está querendo dizer é: Deus tem grandes coisas para fazer na vida daqueles que amam a Ele. Deus tem grandes coisas para fazer, só que nós precisamos estar o quê? Atento. Entenda, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos capacita. Ele nos capacita, ele nos guia, ele guia cada um de nós, ele vai nos dar uma direção. Ele vai nos dar uma direção, mas para isso nós precisamos estar atentos. Talvez você diz: eu preciso tomar uma decisão. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja porque ele diz assim: não, eu tenho que resolver algo sobre a minha vida e eu preciso tomar uma decisão e eu preciso que Deus fale ao meu coração que decisão eu devo tomar. O que eu devo fazer? Quantas pessoas estão com essas perguntas em mente, esperando um falar de Deus para poder agir, para poder fazer algo ou para poder tomar uma decisão e dizer assim: para mim tomar a decisão certa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso que eu falei desde o início e eu volto a falar. Temos que prestar bastante atenção e estar atento à voz do Espírito Santo, para não tomar a decisão errada. Porque muitas das vezes, quando a pessoa vem buscar uma resposta de Deus, muitas das vezes ele acaba tomando uma decisão errada, porque não deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ele não deu ouvido à voz de Deus. Pastor, como assim? Sabe aquela pessoa que ele vai fazer um negócio, mas ele já sabe o que ele quer fazer, qual é a resposta que ele quer? Aquela pessoa que já vem com a resposta formada, com a decisão formada, mas ele está querendo uma segunda opinião, simplesmente porque ele quer ouvir aquela opinião, mas que ele já sabe o que ele vai fazer, ele já sabe a decisão que ele vai tomar. Muitas das vezes a pessoa vem diante de Deus assim, ele já vem com uma decisão formada, mas ele quer que Deus fale a ele que decisão tomar, mas que ele acaba agindo e tomando aquela decisão que ele mesmo queria, e depois vai dizer: não, Deus me orientou errado, e na realidade ele não deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido à voz do Espírito Santo. Porque entenda, dar ouvido à voz de Deus não é eu fazer o que eu quero, é eu fazer o que Deus ordena. Dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é eu tomar decisões, é eu deixar que o Espírito Santo de Deus decida e me mostre o caminho certo a ser seguido, me mostre o caminho certo a ser trilhado. E aqui a Bíblia vai dizer, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Qual é a coisa que eu sei sobre a minha vida, se não é o espírito humano que está em mim? A mesma coisa é Deus. O Espírito Santo de Deus sabe quão grandes coisas Deus tem para mim e para você. Para mim e para você.
nós precisamos estar sensível à voz dele. Precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Eu digo isso, amada, por experiência própria. Por experiência própria. Nós participamos aqui na sexta-feira do curso A Cultura do Reino. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que aconteceu quando eu falo em dar ouvido à voz do Espírito Santo. Primeiro dia que nós fomos ali no colégio, ali no CETEP, fazer o curso A Cultura do Reino, eu senti algo sobre a minha vida que eu tinha sentido há mais de 20 anos atrás. E eu senti ali dentro de 3 minutos, bispo, eu senti. Dentro de 3 minutos, eu senti ali. Algo que eu tinha sentido, uma experiência que eu tinha tido há mais de 20 anos atrás. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu era obreiro dessa igreja aqui, que eu nasci nesse ministério, e aí eu estava passando por uma situação difícil, eu tinha que tomar uma decisão sobre a minha vida. Isso era à tarde, e na época era o pastor Raimundo e a pastora Júlia, e eu fui na casa deles pedir a chave da igreja, no período da tarde, abri a igreja e entrei nessa igreja aqui, para falar com Deus, eu e Deus, só eu e Deus, não tinha ninguém nessa igreja. E eu entrei aqui e eu curvei neste altar aqui, e eu comecei a falar com Deus. Eu lembro como hoje eu liguei o ventilador que tinha aqui desse lado, e sentei aqui e ajoelhei aqui falando com Deus. E não era aquela oração alarmante, gritando e falando alto, não. Era aquela oração sensível, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração o que eu tinha que fazer. E ali, naquele momento em que eu estava aqui, eu senti a presença do Espírito Santo. Senti a presença do Espírito Santo, senti a presença de Deus, como se alguém aproximasse de mim de uma forma tremenda, como se fosse alguém que chegasse ali, como se fosse uma presença de uma pessoa mesmo. Eu senti a presença de Deus. E ali eu ouvi Deus falar, através do Espírito Santo, o que eu tinha que fazer. E nesta sexta-feira, lá no curso A Cultura do Reino, o pastor Eduardo, ele deu para a gente 7 minutos. Ele disse: você tem 7 minutos para você falar com Deus, e você sentir a presença dEle, e você sentir Ele falar, você ouvir Ele falar, você sentir a presença de Jesus e você ouvir a voz dEle. Queridos, tinha poucas pessoas na sala, e ali, todo mundo silêncio, falando com Deus, no seu coração, falando com Deus ali no seu coração, e eu comecei a falar com Deus ali, e eu comecei a sentir a presença dEle, eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte, e eu ouvi o Espírito Santo, e eu pedi para que Ele falasse ao meu coração o que eu teria que fazer. Porque eu disse para Deus: Deus, eu tenho um chamado, eu tenho um desejo de fazer a tua obra, mas eu preciso que o Senhor fale ao meu coração o que eu realmente tenho que fazer. E ali dentro daqueles poucos minutos, eu senti a presença de Deus, e eu senti Jesus, ouvi Jesus falar ao meu ouvido, através do Espírito Santo. E Ele disse para mim: filho, faça para mim o que você ainda nunca fez. Olha o que Jesus falou, olha o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: faça para mim o que você ainda nunca fez. E naquele momento, começou a passar um filme na minha mente. Quantas coisas eu poderia fazer que eu não tinha feito, quantas coisas que eu poderia fazer para Deus, para Jesus, e que eu não tinha feito, e que eu poderia ter feito, mas passou, e eu não tinha feito. E ali começou a vir aquele despertar dentro de mim.
Começou a vir aquele despertar. Então nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Precisamos estar atento à voz de Deus. Precisamos estar atento porque Deus, Ele tem coisas grandes para mim e para você. Ele quer nos usar como profeta aqui na terra, para profetizar, para orar, milagre acontecer, pregar a palavra dele, anunciar o evangelho. E eu tive uma experiência agora, antes de ontem, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, o quanto isso é importante, eu ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir a voz de Deus. Uma amiga minha, ela teve criança e ela estava no HO internada. Ela ganhou a criança, ela teve alta, mas a criança ficou internada com infecção no sangue. A criança estava com infecção no sangue e teve que ficar lá internada. E aí ela teve alta, não deu alta a criança. Depois ela voltou para o hospital, porque ela teve que acompanhar a criança. E ela teve que ficar lá no hospital, acompanhando o neném. E aí quando foi ontem, antes de ontem, ela me ligou. Ela mandou uma mensagem para mim: pastor, ora pelo meu filho, porque já tem alguns dias que está internado. E a médica disse que talvez ele não vai ter alta, porque ele está com muita infecção no sangue. E como eu era de costume, quando as pessoas me pediam oração, eu sempre dizia assim: amém, eu vou orar aqui e Deus vai abençoar. Você pode crer aí que o milagre vai acontecer. E ela mandou mensagem para mim: amém. E eu entro para o quarto para me orar. Quando eu entro para o quarto para orar, eu oro pela criança. E aí o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: liga para ela, procure o nome da criança, manda uma oração em áudio e pede ela para colocar no ouvido da criança. Aí eu disse: meu Deus, é uma criança, é um recém-nascido. É um recém-nascido. Mas aí aquilo ali falou forte ao meu coração. Eu terminei de orar, levantei, liguei para ela. Digo: me manda o nome da criança e eu vou orar por ele. Você coloca o celular bem no ouvidozinho dele para ele ouvir o áudio que eu vou mandar. Eu orei 30 segundos. A minha oração foi de 30 segundos. Eu disse, no meu áudio eu disse: pai, no nome de Jesus, visite aquela criança. Eu repreendo toda infecção no sangue dela. Passa com teu poder em cada veias dela agora. E que toda infecção, bactéria que houver no corpo daquela criança, saia no nome de Jesus. Só disse isso e mandei o áudio. E ela botou lá no ouvido da criança. Quando foi ontem, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu já estou de alta e já estou em casa com a minha criança. Entendeu, amados? Então nós precisamos estar atentos. Às vezes é nas coisas tão simples que Deus age, que Deus quer nos usar. Nas coisas tão simples, tão simples. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Mas que possamos, mas para que eu e você, para que cada um de nós venha estar sensível à voz do Espírito Santo, nós precisamos estar na posição. Precisamos estar buscando a Deus. Precisamos estar nos preparando na leitura da palavra, no jejum, na oração. Porque quando você lê, quando você ora, quando eu e você ora, e você lê a palavra de Deus, você ouve, você tem sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você procura buscar mais, ter um relacionamento com Deus, porque entenda isso, amados, para que possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, a proximidade, está próximo e não está distante. Se eu estiver distante de Deus, eu vou ter dificuldade em ouvir a sua voz. Se eu chamar uma pessoa aqui agora, se eu chamar você aqui agora, você vai ter sensibilidade
em ouvir a minha voz, porque você está aqui próximo de mim. Mas se você estiver do outro lado da câmara e eu chamar seu nome aqui, chamar você aqui, talvez você nem ouve, porque você está longe. Você está longe de mim. Se eu chamar você aqui, você do outro lado da câmara, você não vai ouvir. Você vai ter dificuldade, talvez você não vai nem ouvir, porque você está distante. Mas como você está aqui próximo de mim, eu posso chamar seu nome aqui sem o microfone. Você vai ouvir eu te chamando, porque você está atento à minha voz. Você está próximo de mim. Bem assim é com Deus. Se eu quero ouvir Deus falar, eu tenho que estar próximo dEle. Eu tenho que criar relacionamento com Ele. E como é que eu vou criar isso, pastor? Como é que eu vou criar relacionamento com Deus? Quando você quer aproximar de alguém, quando você cria amizades, o que você faz? Você procura aproximar das pessoas. Você procura criar conversas com aquela pessoa. Você procura uma forma de conversar com aquela pessoa, porque você quer estar próximo dela. Você quer criar ali um relacionamento com aquela pessoa. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos criar relacionamento com Ele, aproximar dEle, estar próximo dEle, estar próximo de Deus. E como que eu vou aproximar de Deus, pastor? Conversando com Ele. Como é que eu vou conversar com Deus, pastor? Orando, lendo a Bíblia, buscando, procurando estar próximo dEle. Porque entenda, amados, para a gente orar, em momento algum, Deus, Ele vai te orientar, ou Ele vai te instruir você a seguir por um lado ou por um caminho que não agrade a Ele. Eu estou fazendo isso, eu estou passando por isso porque Deus falou. Não, Deus Ele não vai falar para que eu e você venha fazer algo que não agrade a Ele. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É uma decisão que eu tomei, estou passando por isso, porque foi uma decisão que eu tomei, porque Deus falou para eu tomar essa decisão. Não. Deus Ele vai te orientar você a trilhar por um caminho que te traz paz, por um caminho que te traz alegria, por um caminho que te traz felicidade, por um caminho que te leva à salvação. Amém? É dessa forma. Então nós precisamos estar atentos, porque Deus Ele quer nos usar como profeta nesta terra. Você é um profeta de Deus. Deus Ele quer te usar. Deus Ele quer te usar para que outras pessoas sejam alcançadas através de você, para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Deus Ele quer te usar como canal de bênção aqui na terra. Quantos de vocês aqui querem ser cheios da unção de Deus? Todos querem ser cheios da unção de Deus, todos querem ser cheios da presença de Deus, mas entenda, essa unção que eu e você almeja receber de Deus, ela não é para morrer em nós, ela é para alcançar outras pessoas, ela é para chegar em outras vidas, ela é para alcançar outras pessoas, porque não adianta eu andar cheio da presença de Deus, e se essa presença, se essa unção de Deus que há em mim, ela não chegar em outra pessoa, não adianta eu estar cheio da presença de Deus, da unção de Deus, se esta unção que está em mim, ela não chegar a alcançar outra pessoa que está ao meu redor, ou outras pessoas que necessitam desta unção, que precisa de Deus. Como é que é isso, pastor? É você transmitindo, é você falando de Jesus para as pessoas, é você apresentando Jesus para as pessoas, é você não tendo medo de orar pelas pessoas, de clamar a Deus pela vida das pessoas.
É dessa forma que nós transmitimos a unção de Deus que está em nós para outras pessoas. É assim, amado. É dessa forma. Então nós precisamos estar atento à voz de Deus. Quantas pessoas desistiu do chamado porque não estava atento à voz de Deus? Ah, Deus me falou porque era só até aqui. Ah, Deus me falou que era para mim ser levita só até esse dia. Desse dia para frente aqui, Deus disse que não é para mim ser mais. Não, não é assim não. Deus te chamou para você dar continuidade. Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para você seguir em frente. Para você seguir. Para você seguir. Isso Deus ministrou no meu coração muito a respeito disso. Porque são muitas as pessoas que têm parado no chamado. São muitas as pessoas que têm estacionado no seu chamado. No mundo aí, aí afora, tem muitas pessoas assim que parou. Ah, é porque Deus disse que era para mim ir só até aqui. Não. Deus disse que era para mim ganhar alma só até aqui. Não. É enquanto você viver aqui na terra. É para eu e você viver como profeta, como ministros, ganhando almas para o reino. Ganhando almas para Deus. Anunciando o evangelho. Porque Deus tem muito mais para mim e para você. Ah, pastor, eu já tenho feito tanto aqui por Deus, eu tenho feito tanto aqui. Deus ainda tem mais. Deus ainda quer que você faça mais e mais e mais. E mais. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso, pastor? Em eu estar orando por pessoas, em eu estar pregando, em eu estar falando de Jesus, eu vou ganhar o que com isso? Grandes coisas Deus pode fazer acontecer sobre a sua vida. Grandes coisas. Só para a gente orar, eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos. Eu estava passando por uma situação que era aquele problema que eu estava na garganta. Hoje eu não tenho mais, que Deus já me curou no nome de Jesus. E eu me lembro que eu fui visitar um irmão, um amigo meu, que ele estava com problema no pulmão. O pulmão dele tinha... ele estava tendo água no pulmão e o coração estava inchado. E ele muito cansado. E eu fui lá. Estive lá conversando com ele. E aí eu ia embora. Eu ia sair de lá e eu ia embora. Isso foi algum tempo atrás. Aí ele disse assim: pastor, ora por mim. Aí veio aquilo na minha mente: como que eu vou orar por ele? Que se eu estou doente, eu preciso ser curado. Como que eu vou orar por alguém que está doente? Eu estou precisando de cura, eu estou com uma enfermidade, e eu vou orar por alguém que está enfermo. E ali, quando veio aquilo, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração: através de você orar por ele, eu posso te curar. Deus falou isso ao meu coração: através de você orar por ele, eu posso ministrar a cura sobre você. E ali eu comecei a orar por ele. Eu comecei a orar por ele, por cura, por milagre. E graças a Deus hoje ele está bem. Ele recuperou do pulmão, o coração não está mais inchado, e ele está bem. E eu estou aqui, pregando, falando de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, eu quero orar por você. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Talvez você veio aqui nesta noite, e talvez você veio aqui e você deve ter dito assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Aleluia. Talvez você veio aqui e você deve ter pensado assim: eu preciso que o Espírito Santo de Deus fale comigo. Eu preciso que Deus me dê uma resposta. Talvez você veio aqui nesta noite atrás de algo de Deus. E Deus, Ele tem coisas grandes para você. Deus, Ele tem algo grande para fazer acontecer sobre a sua vida. Deus, Ele
quer falar com você. Isso só depende de você estar atento à voz de Deus, estar atento à voz do Espírito Santo. Aleluia. Neste momento, você vai dizer para Deus o que você precisa. Neste momento você vai falar com Ele: Senhor, revela a mim o que eu tenho que fazer. Porque o Senhor, Ele vai revelar o seu coração. Isso, fecha o teu olho e comece a falar com Ele aí. É você e Ele. Talvez você diz: eu quero sentir a presença de Deus aqui. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo aqui. É você e Ele neste momento. Aleluia. Eu não sei qual foi a resposta que você veio buscar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está aqui nesta noite. E Ele quer falar no íntimo do teu coração. Ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, e nem mente nenhuma pode imaginar quão grandes coisas Deus tem para você. É você e Ele neste momento. Isso. Comece a falar com Ele aí. Ele se faz presente aqui. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. É você e Ele. Se você der vontade de chorar, você chora. Você vai falar para Ele. Você não vai falar para mim, você vai falar para Deus. Você não vai conversar comigo, você vai conversar com Deus agora. Aleluia. E Ele pode falar ao seu ouvido nesta noite. Ele pode revelar para você nesta noite aquilo que você tanto quer. Ele pode revelar o seu coração. Aleluia. Ele pode falar no íntimo. Você pode ouvir a voz dele. Aleluia. Espírito Santo, Ele pode falar suavemente aos seus ouvidos. Ele pode falar sutilmente aos seus ouvidos nesta noite. Oh, aleluias. Papai querido, Deus Santo, aqui está a tua igreja nesta noite, Pai, diante da tua presença, Deus. Eu não sei o que esta pessoa está passando ou enfrentando, Pai, mas o Senhor é o Deus que sonda os corações. O Senhor é o Deus que sonda a mente, Pai. E nesta noite, meu Deus, sonda a mente desta pessoa. Fala, meu Deus, revela a ela, Pai. Oh, Papai querido, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, permaneça, Pai, com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, Ele possa permanecer em nossas vidas. Fortalece, meu Deus, esta pessoa. Talvez essa pessoa que nesta noite, ou talvez esses dias, ele deu vontade de desistir de tudo, Pai. Talvez ela pensou de dizer assim: eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para a igreja, eu não tenho força mais para buscar a Deus. Mas que o Senhor possa fortalecer esta pessoa, Pai. Talvez esta pessoa pensou: eu não vou mais à igreja,
eu não vou mais servir este Deus, mas que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, esta pessoa, Deus, e que o Senhor possa revelar a ela quão grandes coisas o Senhor tem para ela, Pai, e o quanto ela é importante para o Senhor. Você é tão importante para Deus, você tem um valor insignificante para Deus, você é importante para Ele. Você é uma pessoa valorosa para Deus. Por mais que você tenha pensado em desistir, imaginando que ninguém te ama, Deus, Ele te ama, porque você é importante para Ele. Você é uma pessoa valorosa para Ele. Por mais que você tenha imaginado que você não é importante para ninguém, mas para Deus você é importante. Para Deus você tem um grande valor, porque Ele te ama. Por mais que você tenha pensado que pessoas têm desistido de você, mas Deus, Ele não desiste. Deus, Ele não desistiu de você, porque Ele te ama. Deus, Ele te ama, aleluia. Papai querido, que o Teu poder, ó Deus, que a Tua unção, que a Tua glória possa ser derramada sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. De pé que nós vamos encerrar. Creio que você sentiu a presença de Deus aí. Teve pessoas aí que sentiu Deus falar ao coração. Aleluia. Queridos, sexta-feira nós temos o culto aqui de cura, milagres, libertação. Convide uma pessoa que precisa de um milagre. Convide uma pessoa que precisa de libertação. Traz um convidado, convide esta pessoa para estar aqui na sexta-feira, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levante a sua mão direita, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu manifestar neste lugar. Nos leva de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus mais uma vez.